Olá, boa noite. Na verdade, a gente vai retomar um pouquinho sobre o montante e o capital para nós darmos prosseguimento em alguns conceitos relacionados ao juros simples. Esse material ele foi baseado no livro do Assaf Neto. Bom, pessoal, então só lembrando, vou retomar então alguns slides referente ao montante e ao capital, porque como teve um corte no vídeo, eu penso que tem algumas pontuações que são importantes em relação a essas duas fórmulas do montante e do capital, e que para que vocês possam compreender e para que vocês possam desenvolver as análises de vocês, ok? Então, só retomando, né, que um determinado capital, quando aplicado a uma taxa periódica de juro por determinado tempo, produz um valor acumulado denominado de montante, identificado em juros simples por M, ou seja, que é o montante. Então, seria a soma desse capital mais os juros que foi agregado por um determinado tempo. Então, a expressão 1 mais a taxa multiplicada pelo prazo, ela é definida como um fator de capitalização, ou seja, de valor futuro do juro simples. Então, quando eu multiplico um capital por esse fator, eu acabo acabo corrigindo esse valor para uma data futura, que é justamente o montante. E quando eu faço o inverso, que é a segunda fórmula, para encontrar o capital, ou seja, eu pego 1 e divido por 1 mais a taxa multiplicada pelo prazo, é denominado então como um fator de atualização, ou seja, de transformação para esse valor presente. Então, quando eu aplico esse fator sobre um valor que já está expresso numa data futura, que é o montante, eu acabo apurando o seu valor o seu valor equivalente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da equivalência. O seu valor equivalente em data atual a valor presente. Então, são algumas pontuações importantes que vocês devem considerar relacionadas a essas duas formas. Para que vocês possam compreender melhor, né, tem dois exemplos que ele acaba sintetizando bem isso do que eu acabei de dizer agora. Então, no primeiro exercício, ele tem uma aplicação da fórmula do montante. Então, digamos assim que uma pessoa aplica 18.000 a taxa de 1,5% ao mês durante 8 meses, pede para determinar o que? O valor acumulado ao final deste período. Então, eu tenho capital inicial, que foi o valor aplicado de 18.000, o valor da taxa 1,5% ao mês. Então, se eu transformo isso em taxa unitária, eu tenho 0,015 e o período ou prazo de 8 meses. Então, lembrando que a taxa e o período estão na mesma unidade de tempo, que é o mês, e eu não tenho um montante, que é o valor acumulado no final do período. Então, aplico a fórmula, logo eu tenho então que o meu valor de futuro é de 20.160, ou seja, o meu montante é de 20.160. É esse valor nessa data futura, tá ok? Bom, no segundo exemplo, eu já tenho uma aplicação para que eu possa encontrar o valor do capital, considerando então, para que eu possa apurar esse valor equivalente em uma data atual. Ou seja, esse valor que está no futuro, que é o montante, e trazê-lo, né, ao valor presente, conforme aí o prazo e a taxa que me foi dado. Então, nós temos uma dívida de 900.000, irá vencer em 4 meses, e o credor está oferecendo um desconto de 7% ao mês
caso o devedor deseje antecipar o pagamento para hoje. Então, calcule o valor que o devedor pagaria caso antecipasse a liquidação da dívida. Então, nesse exercício, eu já tenho um montante, eu tenho meu valor futuro, que é os 900 mil. Só que ele diz assim, que essa dívida ela vence em 4 meses, mas o credor ele está disposto a dar 7% de desconto ao mês, ou seja, 0,07, caso essa dívida seja liquidada. Então, se o devedor realizar essa liquidação, pagar essa dívida hoje, qual seria então o valor, né, que o devedor pagaria, em caso, considerando essa antecipação? Então, basta que nós apliquemos então a nossa fórmula, e com isso eu tenho aqui o valor presente, que é de 703.125, ok? Então, eu tenho essas duas aplicações em relação ao montante e em relação ao capital. Então, peço que vocês deem uma revisada aí nesses exemplos. Eles são bem importantes e eles trazem de uma forma bastante clara essas aplicações em relação ao montante, em relação ao capital, a esse valor presente, esse valor atualizado. Tá ok? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre outros conceitos relacionados às operações com juros simples, entre eles o da taxa proporcional e a taxa equivalente. Então, é importante a gente saber que toda operação, ela sempre vai envolver dois tipos de prazo, tá? Então, para o entendimento da taxa proporcional e equivalente, é imprescindível que a gente compreenda que essas operações vão tanto envolver o prazo, que é referente à taxa de juros, e o prazo de capitalização, que é o da ocorrência dos juros. E isso vai nos remete, né? Eu chamo a atenção e lembro vocês daquilo que eu comentei na aula passada, daquela regra básica, que ambos, né, eles devem estar expressos sempre na mesma unidade de tempo, ou seja, tanto o prazo referente à taxa de juros, quanto o prazo de capitalização, que é da ocorrência dos juros, ou seja, que é o prazo, o período que é determinado por N. Então, diante disso, considerando, né, esse conceito e essa regra básica, é importante a gente se atentar que nem sempre as operações elas vão ter esses prazos de forma coincidente. Então, é importante que se faça uma transformação. Então, o juro ele pode ser capitalizado num prazo inferior ao da taxa e com isso acabar necessitando então de um processo de rateio. Tá ok? E aqui eu tenho um exemplo que fica bastante evidente, que é em relação à caderneta de poupança. Então, em relação à caderneta de poupança, nós sabemos que é pago aos depositantes um juro anual de 6% ao ano. Só que esse juro, essa taxa, ela vai sendo agregada, ou seja, capitalizada mês a mês. Isso de forma proporcional, ou seja, de 0,5%. Então, aqui a gente percebe o quê? Que há um processo de rateio, né? Então, acaba trazendo essa taxa de juros anual proporcionalmente em relação ao mês, tá ok? E aí nós temos então o prazo da taxa, que é o ano, em relação, né, ao prazo de capitalização, que é o mês. Então, o prazo da taxa, ele é anual, 6% ao ano. E o prazo de capitalização é mensal, porque vai
sendo agregada ao principal todo mês. E com isso, então, se faz necessário, então, esse percentual proporcional, ok? Então, é necessário que a gente faça essa transformação, ou seja, expressar esses prazos numa mesma base de tempo. Então, é uma regra básica isso. Então, em relação à taxa proporcional, no regime de juros simples, diante de sua natureza linear, essa transformação é processada pela denominada taxa proporcional de juros, que é também denominada de taxa linear ou taxa nominal. Tá? E de que forma? Essa taxa proporcional ela vai ser obtida entre a divisão da taxa de juros, que está sendo considerada, então, nessa operação, e o número de vezes que ocorrerá essa taxa, esses juros, né? A quantidade de períodos de capitalização. Vamos ver como que funciona isso? Vamos verificar então aqui um exemplo, tá? Então, nós temos aqui uma taxa de juros de 18% ao ano, se a capitalização for definida mensalmente, então ocorrerão o quê? 12 vezes os juros no período de um ano. Então, o percentual de juros que incidirá sobre o capital de cada mês será, então, basta que a gente pegue ali 18% dividido por 12, que vai ser de 1,5% ao mês, ok? Então, eu já tenho, então, a minha taxa proporcional. Bom, em relação à taxa equivalente. Mas antes, só vou fazer um breve comentário, apenas em termos de aplicação, em relação a essas taxas proporcionais, né? Normalmente elas ocorrem em operações de curtíssimo prazo. Então, vocês vão verificar essas taxas proporcionais, assim, na prática, quando for cálculo de juros de mora, descontos bancários, enfim, normalmente ocorre a aplicação dessas taxas proporcionais, tá ok? Bom, em relação à taxa equivalente, então, nós temos que a taxa de juros simples se dizem equivalentes quando aplicados ao mesmo capital e pelo mesmo intervalo de tempo que produzem o mesmo volume linear de juros. Então, o juro produzido por essas taxas, elas são iguais, então, por isso, acabam sendo equivalentes, tá? Então, nós vamos ver aqui um exemplo, ó. Um capital de 500 mil, se ele é aplicado a 2,5% ao mês, ou 15% ao semestre, pelo prazo de um ano, produz o mesmo montante linear de juros. Isto é, então nós temos ali um prazo então, de 2,5% ao mês, aplicado a um capital de 500 mil. Então, nós temos, por 12 meses, nós temos então juros acumulado ali de 150 mil. E, por outro lado, se eu aplicar 15% ao semestre, nesse mesmo capital, considerando então esse mesmo intervalo de tempo, eu já tenho juros de 150 mil. Então, percebam que são taxas diferentes, mas que são equivalentes. Então, essas taxas de juros simples, elas se dizem equivalentes, porque quando ela aplica-se a esse capital de 500 mil, considerando o mesmo intervalo de tempo, elas vão produzir esse mesmo valor, esse mesmo volume em termos de juros, ok? Então, cabe ressaltar que no regime de juros simples, as taxas proporcionais e as taxas equivalentes, elas são consideradas a mesma coisa. Então, é indiferente essa classificação das duas
taxas de juros com proporcionais equivalentes, tá ok? Então, nós percebemos aqui que de alguma forma ela vai acabar sendo também proporcional, certo? Então, outro conceito que é importante que vocês tenham em relação às operações de juros simples é considerar a diferenciação entre o juro exato e o juro comercial, tá ok? Então, nós temos aqui que o tempo exato e o ano comercial, né? O que vai diferenciar o juro exato do juro comercial. Justamente por se tratar, né, de operações de curto prazo, é comum que se tenha também prazos que sejam definidos em número de dias, tá? Então, com isso, acaba tendo duas fórmulas de se realizar esses cálculos, considerando aí o tempo exato e o ano comercial. Uma vez que o tempo exato, ele vai estar baseado no calendário do ano civil, que é 365 dias. E isso vai gerar o quê? O juro exato. E tem uma segunda fórmula de cálculo, que é o ano comercial, que vai considerar o mês fechado com 30 dias e o ano com 360 dias, o exercício social com 360 dias. E isso vai acabar, então, gerando, né? Então, vai ser apurado, o juro apurado, né, dessa forma, é o juro comercial, tá ok? Então, nós temos aqui um exemplo para que a gente possa compreender essa questão do juro exato e do juro comercial. Então, nós temos, por exemplo, 12% ao ano equivale, pelos critérios enunciados, à taxa diária de, considerando o juro exato. Então, 12% por 365 dias, que é o ano civil, dividido por 365, então eu tenho a minha taxa ao dia, que é de 0,032877%. Enquanto no juro comercial, que eu vou considerar os 360 dias, eu realizando essa divisão, eu tenho aí uma pequena diferença em relação a essa taxa. Então, existem diferenças considerando o juro exato e o juro comercial com base nessa questão, se eu utilizo o calendário civil ou se eu vou considerar o mês fechado com 30 dias e o ano com 360 dias, tá ok? Bom, pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje e na próxima aula a gente vai fechar então um pouco mais esse conceito em relação ao juro simples. Eu estou evitando deixar muito material para uma única aula, para que vocês possam assimilar de uma melhor forma. E aí nós a gente fazendo o encerramento dessa parte do juro simples na próxima aula, a gente já parte então para os juros composto, ok? E aí qualquer dúvida eu fico à disposição, basta me procurar então pelo WhatsApp ou pelo chat da plataforma, ok? Um abraço.